Vamos começar. Pronto. Então, vamos agora passar para o segundo bloco, professor, que é o Direito Econômico Internacional, certo? Certo. Vamos lá, então. Bom, aqui, Tânia, nós temos muita coisa. É o falso pequeno, porque a gente tem muita coisa aqui dentro. Mas vamos priorizar, né? O que eu acho que é importante aqui que o candidato domine. Especificamente para essa prova, eu acho que o candidato precisa sempre. O CESP adora a Organização Mundial do Comércio. Então, o candidato precisa ter um bom domínio, ou pelo menos ter lido isso. O que vale da gente dizer aqui? A OMC ela é derivada do antigo sistema do GATT. O GATT é o Acordo Geral de Tarifas e Comércio, foi criado em 1947, e a OMC foi formalmente criada em 1994. Durante uma das rodadas do GATT, a rodada uruguaia, ao final dela se assinou o Tratado de Marrakech, que por meio do qual os países assumiram uma série de compromissos, dentre os quais a criação formal da Organização Mundial do Comércio. Ao contrário do que muita gente diz, a OMC não é subordinada à ONU, e dizer que ela integra o sistema onusiano, como todos, ou a maioria dos autores diz, não quer dizer muita coisa, porque o sistema onusiano, até para alguns, ele é amplo demais e abarca organismos, organizações de uma forma geral, né? Muito se confunde o sistema onusiano com o conjunto, a coletividade de organismos ou organizações internacionais. O que é preciso que o candidato saiba aqui, e isso a gente talvez não tenha muito tempo de abordar, diz respeito à estrutura da OMC, que tem na Conferência Ministerial o seu órgão máximo, abaixo dela tem o Conselho Geral, e dentro do Conselho Geral, que é um órgão, inclusive, de permanente negociações internacionais, dentro do Conselho Geral nós temos uma instância que vai atuar de ofício e uma por provocação. Uma que atua de ofício seria o do órgão de revisão de políticas comerciais, que é a seção ou subseção ali da OMC, que vai analisar de ofício essas regras comerciais dos países e vai tentar, de alguma forma, em muitos casos, tentar sanar eventuais controvérsias. Então, ela faz uma revisão de ofício, de tempos em tempos, todos os países são visitados, entre aspas, não visitados formalmente, mas há uma análise, porque todos os países, quando assinam os acordos constitutivos da OMC, eles precisam submeter, depositar na OMC todo o seu leque de leis, normas, enfim, que dispõem sobre comércio internacional. Então, o que se faz esse órgão é revisar, é analisar isso a todo tempo, normalmente a cada 4 anos. Bom, e nós temos o órgão de solução de controvérsias. O que é importante saber aqui, basicamente, é que ele tem natureza arbitral, como o CESP gosta de dizer aqui, no direito econômico internacional se preferem soluções em que se evite as palavras vencedor e vencido, né? E dentro desse sistema de solução de controvérsias, o que é preciso saber é que apenas os Estados-membros da OMC têm legitimidade para postular perante a organização. Isso vale tanto, digamos, para uma legitimidade ativa quanto para uma legitimidade passiva, certo? Até porque ela não nasce do nada, ela nasce de acordos constitutivos e ela só tem, digamos, força sobre os países que assinaram seus acordos constitutivos. Esse processo ele tem basicamente 4 fases. Ele começa com as consultas, com a negociação prévia entre as partes, depois ele vem para uma reclamação, né, que aí é uma petição que é apresentada pela parte, em modos muito parecidos com a nossa petição inicial aqui, do direito processual brasileiro. Há então as defesas, etc., e em permanecendo o conflito, instaura-se então o painel. Então, a primeira parte é de consultas e a segunda é a instauração de um painel que se dá após essas etapas que eu falei. Esse painel, então, são 3 árbitros. Esses árbitros proferem um laudo, né, um relatório, como eles chamam, que seria equivalente a uma sentença, e dessa sentença é possível apelar. E aí a gente entra, então, na terceira etapa desse procedimento. Ela é apreciada, essa apelação é apreciada pelo chamado órgão de apelação, são 7 juízes com mandato de 9 anos, certo? E dos quais atuam somente 3. Esse órgão de apelação,
essa decisão, então, precisa ser submetida aos membros da Conferência Ministerial. E aí é que a gente chama de sistema de consenso, que a OMC adota o sistema do consenso negativo. O que quer dizer que essa decisão precisa ser homologada por esse Conferência Ministerial, só que essa homologação ela se dá a contrário senso, ou seja, ela somente não será homologada, essa decisão, se todos os países, inclusive os que participaram da disputa, forem contrários à adoção daquela decisão. Por isso a gente diz que a OMC adotou o sistema de consenso negativo. A quarta e última fase é a fase de implementação. Como a gente sabe, ninguém pode considerar, já imaginou, o Brasil ganhou dos Estados Unidos, aí vai um oficial de justiça da OMC lá nos Estados Unidos, ele vai voltar de carona num caça daquele F-15, F-16, né? Então, na fase de implementação, o que se faz é, se o país demandado não cumprir a decisão, o país demandante ou vencedor é autorizado a impor retaliações, o que, na verdade, implica em, já que você me deu prejuízo nessa área, eu vou lhe dar prejuízo também em outro produto ou em outro serviço. A OMC tem regras muito específicas para isso, que não vale nem a pena a gente comentar aqui. Mas o que é importante é isso, que na fase de implementação não há uma execução ou uma excursão patrimonial. O que há é, no máximo, a autorização para que um país imponha sacrifícios ou sobrepreços a outros. Isso se dá fundamentalmente assim, você pode aumentar o imposto de importação do país tal durante algum tempo. Bom, fechando o ciclo da OMC, o que a gente precisa agora é saber dos organismos ou organizações internacionais mais diretamente relacionadas ao sistema financeiro. O primeiro deles, Banco de Compensações Internacionais, ou BIS, da sigla em inglês. O BIS não é um órgão de regulação. O BIS é um órgão do qual, por sinal, emanam os acordos de Basileia. Ele é um órgão do qual emanam recomendações. Ele é chamado de Banco Central dos Bancos Centrais, porque ele cumpre, então, basicamente duas funções. Prestar assistência financeira aos bancos centrais, o que quer dizer que um Banco Central do Brasil pode pegar empréstimo com o Banco de Compensações Internacionais. Aliás, já fizemos isso durante a crise de 98, da Rússia, da Argentina. E a segunda função do banco é preconizar e editar recomendações a serem adotadas pelos países. E essas recomendações, como são acordadas, como são fruto de consenso, as decisões são tomadas ali por consenso, elas então dão origem ao que a gente chama de acordos de Basileia. Basicamente temos três versões, vamos falar depois um pouco mais sobre eles. O BIS, portanto, ele não tem funções regulatórias, guarde isso, candidato. Segundo, o BIS ele foi criado em 1930. Sim, eu dizia Acordo de Basileia porque o BIS está situado na Basileia, certo? Na Suíça. Bom, além disso, nós temos o Fundo Monetário Internacional. O BIS ele foi criado muito antes da gente falar em Sistema Financeiro Internacional. Ele foi criado em 1930. Em 44, 45, nós criamos o FMI e o Banco Mundial. O que é importante a gente saber daqui é que o FMI ele tem funções, também não tem funções regulatórias, ao contrário do que muita gente diz. O FMI ele tem um papel, ele é um organismo monetário, financeiro, multilateral. O objetivo dele é promover a cooperação monetária, promover a estabilidade cambial, ou seja, promover a estabilidade das moedas nacionais frente ao dólar, que é a moeda de referência para as transações econômicas internacionais. Então, o FMI vai prestar basicamente duas funções: assistência financeira e assistência técnica aos países de uma forma geral. Por fim, o Banco Mundial. Apesar da gente falar em o Banco Mundial, o banco, na verdade, são os bancos. São 5 instituições que compõem o chamado Grupo Mundial. O Grupo Banco Mundial. O que é importante saber é que o Banco Mundial ele é um financiador de governos, ele não é um financiador de empresa. Embora ele estimule esse investimento, o Banco Mundial ele não tem investimento em empresas privadas, como falei, ele concita, estimula investimento de empresas privadas, ele não tem, ele financia projetos governamentais e não projetos privados.
a gente costuma então referenciá-lo como uma agência multilateral de financiamento de projetos governamentais, certo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para a gente falar aqui. Sim, existem outros aspectos que eu não vou me aprofundar, que são os aspectos relacionados ao Mercosul, que eu chamo então a atenção do candidato, e não é propriamente uma questão só de direito econômico, é a importância de conhecer a estrutura do Mercosul. É preciso que o candidato tenha uma visão do Tratado de Assunção, de 91, do Protocolo de Ouro Preto, porque esses são aspectos importantes e expressamente referenciados no ponto. Volta e meia, o SESP cobra a organização do Conselho Mercado Comum, Grupo Mercado Comum, que são as instâncias decisórias. E aqui a única coisa que você precisa saber é que o Conselho Mercado Comum é o órgão superior, é o órgão de deliberação, enquanto o Grupo Mercado Comum é um órgão executivo, né, o órgão superior, o Conselho, é integrado por ministro das Relações Exteriores, embora se reúna pelo menos uma vez por semestre com os chefes de Estado, e o Grupo Mercado Comum, ele, na verdade, tem uma função de propor decisões ao Conselho, tem uma natureza mais instrutória, mais, digamos, secretarial, se é que existe essa palavra. É isso. Então, sobre esse segundo aspecto, Tânia, eu acho que os principais aspectos são esses. Ok, professor, estou monitorando.